Olá, senhoras e senhores, doutores e doutoras, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 29º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. E hoje nós vamos do artigo 119 até o artigo 745. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo seus comentários com críticas e sugestões. Vamos lá? Capítulo 15. Os procedimentos de jurisdição voluntária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes dessa seção. Artigo 720. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Artigo 721. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do artigo 718, para que se manifestem querendo no prazo de 15 dias. Artigo 722. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. Artigo 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Artigo 724. Da sentença caberá a apelação. Artigo 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta seção o pedido de: inciso 1, emancipação; inciso 2, subrogação; inciso 3, alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos; inciso 4, alienação, locação e administração da coisa comum; inciso 5, alienação de quinhão em coisa comum; inciso 6, extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncio ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória. Inciso 7. Expedição de alvará judicial. Inciso 8. Homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Parágrafo único. As normas dessa seção aplicam-se, no que couber, aos procedimentos regulados nas seções seguintes. Seção 2. Da notificação e da interpelação. Artigo 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe ciência de seu propósito. Parágrafo 1º. Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardado de direito. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesta seção, no que couber, ao protesto judicial. Artigo 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido no prazo do artigo 726 para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. Artigo 728. O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital. Inciso 1. Se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito. Inciso 2. Se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público. Artigo 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão integres ao requerente. Seção 3. Da alienação judicial. Artigo 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na seção 1 deste capítulo e, no que couber, o disposto nos artigos 879 a 903. Seção 4. Do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual, de união estável e de alteração do regime de bens do matrimônio. Artigo 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da quais constarão: inciso 1.
As disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Inciso 2. As disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges. Inciso 3. O acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas. E, inciso 4. O valor da contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos artigos 647 a 658. Artigo 732. As disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual da união estável. Artigo 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Parágrafo 1º. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Artigo 734. A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Parágrafo 1º. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Parágrafo 2º. Os cônjuges, na petição inicial ou em petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros. Parágrafo 3º. Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Seção 5 dos testamentos e dos codicilos. Artigo 735. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Parágrafo 1º. Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. Parágrafo 2º. Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Parágrafo 3º. Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. Parágrafo 4º. Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. Parágrafo 5º. O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Artigo 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do artigo 735. Artigo 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida, depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-lo. Parágrafo 1º. Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Parágrafo 2º. Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Parágrafo 3º.
Aplica-se o disposto nesse artigo ao codicilo e aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e não compatível. Parágrafo 4º. Observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do artigo 735. Seção 6 da herança jacente. Artigo 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Artigo 739. A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Parágrafo 1º. Incumbe ao curador. Inciso 1. Representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público. Inciso 2. Ter em boa guarda a conservação dos bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes. Inciso 3. Executar as medidas conservatórias dos direitos da herança. Inciso 4. Apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa. Inciso 5. Prestar contas ao final de sua gestão. Parágrafo 2º. Aplica-se ao curador o disposto nos artigos 159 a 161. Artigo 740. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em auto circunstanciado. Parágrafo 1º. Não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará à autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento dos bens, com 2 testemunhas, que assistirão às diligências. Parágrafo 2º. Não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e ele entregará os bens mediante simples termo nos autos, depois de compromissado. Parágrafo 3º. Durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá aos moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de tudo auto de inquirição e informação. Parágrafo 4º. O juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los, para serem assim entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes. Parágrafo 5º. Se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados. Parágrafo 6º. Não se fará arrecadação, ou essa será suspensa, quando, iniciada, apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou testamenteiro notoriamente reconhecido e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública. Artigo 741. Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado ao juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 meses ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 vezes com intervalos de 1 mês, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 meses, contado da primeira publicação. Parágrafo 1º. Verificada a existência de sucessor ou testamenteiro em lugar certo, far-se-á a sua citação, sem prejuízo do edital. Parágrafo 2º. Quando o falecido for estrangeiro, será também comunicado o fato à autoridade consular. Parágrafo 3º. Julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro, a arrecadação converter-se-á em inventário. Parágrafo 4º. Os credores da herança poderão habilitar-se como nos inventários ou propor a ação de cobrança. Artigo 742. O juiz poderá autorizar a alienação. Inciso 1. De bens móveis, se forem de conservação difícil ou dispendiosa. Inciso 2. De semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria. Inciso 3. De títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação. Inciso 4. De ações de sociedade, quando, reclamada a integralização, não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento. Inciso 5. De bens imóveis. Alínea A. Se ameaçarem ruína,
não convindo a reparação. A linha B. Se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para o pagamento. Parágrafo 1º. Não se procederá, entretanto, à venda se a fazenda pública ou habilitando adiantar a importância para as despesas. Parágrafo 2º. Os bens com valor de afeição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, só serão alienados depois de declarada a vacância da herança. Artigo 743. Passado um ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Parágrafo 1º. Pendendo habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas as habilitações, o julgamento da última. Parágrafo 2º. Transitada em julgada a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta. Seção 7. Dos bens dos ausentes. Artigo 744. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes a curador na forma estabelecida na seção 6, observando-se o disposto nessa lei. Artigo 745. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por um ano, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante um ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Parágrafo 1º. Findo o prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura de sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. Parágrafo 2º. O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador, e, por editais, a dos ausentes para requererem habilitação, na forma dos artigos 689 a 692. Parágrafo 3º. Presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva. Parágrafo 4º. Regressando o ausente ou algum dos seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo seu procedimento comum. Galera, é isso aí. Esse foi o 29º episódio do Código de Processo Civil. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Galera, é isso aí. Até a próxima. Tchau, um forte abraço. Tchau.